Bom, vamos mostrar que espaços métricos enumeráveis sem pontos isolados são bem poucos. Na verdade, só tem um espaço a menos de um homomorfismo. Tá? Se você quiser acrescentar a hipótese, se você quiser acrescentar a hipótese de que eles podem ter pontos isolados, aí você tem uma caracterização também, mas aí você precisa de ordinais. Fica um pouquinho mais complicado. Na verdade, você trata esse caso separado, depois você junta todos num só. Mas a gente precisaria de outras técnicas que a gente não vai fazer aqui. Vamos fazer então focar nesse caso aqui que é só enumerável, métrico, sem pontos isolados. Isso vai sair como consequência de um resultado um pouquinho mais geral. Então vamos enunciar o resultado mais geral aqui. Então esse teorema aqui você começa com dois espaços T0. Aqui é um monte de hipóteses, então tem que tomar cuidado para não esquecer nenhuma. Sem pontos isolados. Aqui eu preciso dessa parte aqui. Então, se eles são T0, são sem pontos isolados, são zero dimensionais, os dois, tá? E com base numerável. Lembrando que zero dimensional quer dizer que eles têm uma base feita de abertos e fechados, certo? Então eles têm base numerável aqui. Aí agora eu vou fixar A contido em X, B contido em Y, densos enumeráveis. Eu sei que eles existem porque os espaços têm base numerável, os dois. Agora vem as afirmações do teorema. Então, existe F saindo de A e chegando em B, homeomorfismo. Certo? Então a gente já tem a primeira consequência que a gente ia querer aqui, porque repara que se você começar com A e B enumeráveis, já começa joga fora o x e o y. Começa com A e B sem pontos isolados, zero dimensionais, com base numerável, você vai conseguir garantir que eles têm um homomorfismo, lembrando que todo métrico enumerável tem base numerável, certo? Bom, então essa primeira parte a gente já vai ter resolvido o que a gente quer, mas a gente consegue tirar mais com o esforço que a gente vai fazer, então vamos já colocar aqui o resultado do esforço, é que além disso, se o B for, não, desculpa, o Y for compacto, se Y compacto, então na verdade essa F ela admite uma extensão contínua de X para Y injetora. Você consegue estender a sua F que você começou aqui só nos densos para o X, pro X inteiro de forma injetora. Tudo bem? Além disso, né, então além do mais, se o X for compacto, eu preciso do Y compacto aqui, tá? Então com o Y compacto, agora além do Y ser compacto, o X também compacto, então a F, essa F que você conseguiu aqui em cima, é homeomorfismo. Então, na verdade, os dois compactos são iguais. Então, aí você tira o resultado para compactos em geral aqui e você tem esse negócio. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a mostrar esse troço. A primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: como você tem base, ele tem base numerável e eles são zero dimensionais. Então eu já posso supor, sem perda de generalidade, que a minha base numerável é feita por abertos fechados. Se não fosse, você pega a sua base qualquer, você pega a sua outra base de abertos fechados, pega uma subbase, né? Tipo, pega uma subcoleção dessa sua base, que seja também uma base, mas que seja feita por abertos fechados e seja enumerável. Uma subcoleção lá dentro. Então eu posso pedir que B e C são bases enumeráveis de abertos e fechados. Tudo bem? Então já tenho esse negócio de graça. Outra coisa que eu posso pedir também, posso pedir que essas minhas duas bases sejam fechadas por uniões finitas e intersecções finitas. Então elas são fechadas por uniões finitas, intersecções finitas e por complementar. Tá? Por quê? Porque se não fosse fechado, você fecha por todas as suas operações, continua sendo enumerável e continua sendo feito de abertos fechados. Repara que complementar aqui não vai dar problema, porque complementar de um aberto fechado é um aberto fechado também. Então eu já vou pegar que elas são fechadas por tudo isso aí. Tudo bem? Eu vou precisar fazer umas notações aqui. É o seguinte, eu vou chamar de dado um conjunto E qualquer, eu vou falar que um troço é uma partição sobre o E, se ele faz o seguinte, se ele corta o E em pedaços 2 a 2 disjuntos. Tá certo? E eu vou pegar, dado uma P, uma partição qualquer, quando eu indicar assim, por exemplo, um P x, sendo x é um ponto do E, vamos supor que então ele está em uma delas, está numa única partição, num único pedaço dessa minha partição, eu vou indicar por px esse pedaço aqui dele.
É o pedaço que contém o seu ponto X. Tá bom? A última coisa que eu vou precisar aqui é, tipo, se você tiver o seu conjunto qualquer e tem essa partição, eu vou chamar de uma escolha nessa partição quando eu simplesmente pego um ponto em cada um dos pedaços. Por exemplo, isso aqui seria uma escolha. Eu peguei um pedacinho. Pega um representante para cada um, como se isso aí fosse uma relação de equivalência. Tudo bem? Então eu tenho o meu B e C são as bases enumeráveis por abertos e fechados, e eu estou fazendo essas notações aqui para falar sobre partições. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou definir eu vou trabalhar com umas triplas que vou ter que ter uma certa ordem nelas. Vamos explicar então primeiro o que são essas triplas. Então eu vou ter P, Q e F, tá bom? P e Q vão ser partições, mas a gente já vai entender o que é esse negócio aqui. Então, o que vai ser? O P é uma partição finita para X, o seu conjunto do domínio, certo? Lá que tinha que é original. Mas mais que isso, ele é por elementos de B, que são os abertos e fechados que a gente pegou lá no começo. Então, básicos, certo? Então, você vai pegar eles, você consegue fazer uma partição. Lembra, são abertos e fechados, então eu consigo fazer isso para você uma partição. Tudo bem? Fixa isso. O Q é a mesma coisa, só que no Y. Então, é uma partição finita para Y, feito pelos abertos dele, né? Por elementos de C fresco. Tá certo? Então, o P partição para X, Q partição para Y, então a gente está dividindo cada um desses pedacinhos. O F, ele é uma função finita. O que eu quero dizer com uma função finita? O domínio dela é finita, tá bom? Uma função finita, domínio contido em A, lembra o A é o denso no X, contra domínio B. Certo? Então, o domínio dela é um subconjunto finito do A. Tudo bem? Mais que isso, eu vou pedir que o domínio da minha F é uma escolha para P. E a imagem da F é escolha para Q. Tudo muito mais fácil de explicar fazendo um desenho. Tá bom? Mas vamos lá, eu já faço o desenho porque eu quero também falar o que vai ser a ordem. Bom, vamos lá, vai. O que é o desenho aqui? Uma condição dessa aqui, então lembrando, você vai ter um P, um Q e um F. Basicamente aqui você tem seu X, você dividiu ele em alguns pedaços. Tudo bem? Aqui você vai ter o seu Y e você dividiu ele em alguns pedaços. A sua F vai associar um ponto aqui para cada um pontinho aqui. Então é sempre um pedaço de cada célula, um pedaço de cada célula. Certo? Então você já vê que vai ter que ter uma quantidade igual de células dos dois lados. Tudo bem? Então é isso. Esse trio basicamente cada um desses pedaços é um aberto e fechado da sua respectiva base, e essa função você está simplesmente associando um cara de cada um aqui para cada lado. Agora vai vir a parte que fica mais emocionante, que é o seguinte: a gente vai falar que o P2, Q2, F2 estende P1, Q1, F1. Então eu tenho uma tripla e tenho outra, e eu vou falar que agora essa aqui está estendendo aquela. Basicamente, o que a gente vai fazer, tem um jeito da gente falar, é o que? O P2 ele tem que refinar o P1. Então vamos fazer aqui como se eu estivesse fazendo um segundo desenho. Então, ó, eu comecei com essas divisões. Então aqui está aqui as minhas divisões. Quando eu quero dizer que refina, quer dizer que os abertos que aparecem aqui, eles têm que ser abertos que estão contidos nos abertos anteriores, mas ela também tem que ser finita. Então, basicamente, o que você está falando aqui é que você está podendo dividir pedaços aqui de novo. Pega alguns pedaços aqui e divide de novo. Mesma coisa aqui. O P2 refina o P1, então P1 estava escrito aqui, P2 está aqui embaixo. Q1 está aqui, Q2 está aqui embaixo. Então aqui você já tinha essas divisões. Agora eu vou falar, vou quebrar o meu Q2,
alguns deles em alguns mais pedacinhos. Vou subdividir esses pedacinhos que eu tinha aqui. Então P2 refina P1, Q2 refina Q1, a F2 refina a F1. Desculpa, a F2 estende a F1. Então aqui você já tinha esses pontos. Então esses pontos que já estavam, eles vão aparecer aqui no outro lado. Tudo bem? Só que agora o que aconteceu? Vai aparecer, eu tenho que levar mais pontos novos. Os pontos novos, eu não posso fazer mistura. Por exemplo, esse ponto está aqui, eu não vou poder levar ele nesse cara aqui. Eu tenho que levar ele no mesmo, que é o mesmo que apareceu na subdivisão aqui, certo? Desculpa, esse ponto estava nesse pedaço, a imagem dele está nesse aqui. Certo? Aí na hora que eu dividi esse, aqui também foi dividido em outro. Eu tenho que levar nos mesmos carinhas. Então você sempre tem que levar o ponto que estava de um cara aqui, não pode misturar. Leva nesse. O outro ponto que apareceu ali, leva naquele ali. Tem um jeito de escrever isso aí bonitinho, mas a ideia é essa. Você não pode ficar brincando aqui com os pontos, né? Do tipo, é meio que se você aparecer, ele tivesse aparecido aqui sem fazer o desenho, eles tinham que cair na mesma casinha lá do outro lado. Tudo bem? Então essa vai ser as minhas condições sobre o P2, Q2, F2, a tripla inteira, estender P1, Q1, F1. Basicamente, o que a gente está tentando fazer aqui é definir essa função f e cada uma dessas triplas está me dando uma aproximação para essa f que vai ser no final, que vai ser essa função contínua, homeomorfismo, na verdade, entre o A e o B. Tá bom? Lembrando, né, o f é uma função que o domínio está contido no A e contradomínio contido no B. Então todos os pontos que eu estou desenhando aqui desse lado estão em A, os pontos que estão aqui desse lado estão em B, apesar desse negócio ser uma partição no X e no Y inteiro. Aí o que acontece? Aqui você tem um lema que ele é muito parecido quando a gente fez o teorema para mostrar a caracterização dos racionais em termos da ordem, que a gente ficava fazendo um lema que a gente aplicava de um lado e depois ia para o outro, aplicava de um lado, aplicava para o outro. Mesmo argumento aqui, você consegue fazer o seguinte: se você começar com uma qualquer, uma P1, Q1, F1, você consegue achar uma P2, Q2, F2 que estende ela e que ainda faz algumas coisas. Por exemplo, se você pegar um ponto azinho qualquer no seu A, você consegue achar uma extensão dessa que tem esse azinho no domínio. Mesma coisa para um ponto qualquer no contradomínio. Um ponto qualquer do B no contradomínio, dado uma P qualquer, você consegue achar uma extensão nesses moldes que tem esse B na imagem. Tudo bem? Se você pegar um elemento da base que não aparecia, tipo, que não estava aparecendo, não dá para você garantir que o elemento da base vai estar lá, mas vai ter uma quantidade finita desses caras que, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, imagina que você tinha isso aqui era um elemento da base, certo? No começo. Esse aqui de baixo é a união de dois elementos da base, mas percebe que esse cara não está mais aqui embaixo. Mas isso aqui seria uma extensão que esse cara aqui, que é um que não estava, vamos fingir, ele é a união de dois que estão ali embaixo. Então, sempre que você pegar um elemento da base, ele pode ser escrito como a união de alguns que já estão na sua partição. Então, assim, eu repeti, só organizando aqui, eu tenho esse P1, Q1, F1, e eu peguei um elemento da base qualquer, B, por exemplo, que está na base B fresca, certo? Eu consigo achar uma extensão desse, tal que na hora que você estende, tem um cara da base, tem finitos caras da sua partição, cuja união dá exatamente esse B. Por exemplo, vamos supor que você estava aqui, e aí eu peguei um elemento da B que vai ficar uma coisa assim. Eu vou ter que dividir aqui em pedacinhos, de forma que esses pedacinhos, na hora que juntam, dá exatamente esse cara. Mesma coisa desse lado. Isso aqui é um argumento indo para frente e para trás, ou back and forth lá que o pessoal chama. Dá para fazer também mais ou menos tranquilo. É muito parecido com aquilo que a gente já tinha feito lá no caso dos racionais. Tá bom? Finalmente, vamos agora para o final aqui. O que é os finalmente? A gente vai ter que fazer umas enumerações. Então eu vou escrever o B como sendo uma família de BNs. O C, mesma coisa. Então lembrando que isso aqui são as bases para x e y respectivamente, né? Por abertos e fechados. Então eu tenho o B, eu tenho o C. Eu vou enumerar o A, que ele também era enumerável lá no começo. Vou enumerar o B. Cuidado que esse B não é fresco, esse B é fresco. Certo? Eu vou começar com uma seguinte condição, eu vou falar que a minha condição é x, y.
Aqui formalmente eu tinha que falar então que o x e o y estão na minha base, mas se eles não estavam, você coloca. Tudo bem? X, y e uma f. Essa minha f ela sai de um A e chega no B e ela simplesmente faz que o f de Azinho é igual a um Bzinho. Você escolhe esses Azinhos e Bzinhos arbitrários. É uma função qualquer. Você pegou um ponto e levou no outro. Tá? Só para estar aqui. Aí, nas nossas condições, essa função, essa tripla aqui tá na nossa família. E agora, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma sequência numerável de triplas. Então você vai ter sempre a sua Pn, Qn, Fn, e você vai ter quem estende ela, que é a Pn mais 1, Qn mais 1, Fn mais 1. Então essa aqui estende essa, que a gente sabe que dá para fazer a extensão pelo outro, mas quem que eu vou estender em cada passagem? Para cada passagem, sempre que eu for chegar no n mais 1, eu quero que esse aqui ele inclua o Azinho n mais 1, o Bzinho n mais 1, o Cn mais 1 e o Bn mais 1 aparecem daqueles jeitos que eles são uniões de caras que apareceram naquele negócio. Tudo bem? Por quê? Porque se você fizer isso, a gente sempre sabe que dá para fazer isso, certo? Por quê? Porque o lema garante isso. Para passar de um para o seguinte, se eu quiser acrescentar um ponto, eu acrescento. Vamos chamar de acrescentar um ponto, seja um pontinho daqui ou seja um pontinho daqui. E acrescentar alguém da partição é fazer aquele truque dele, é a união finita dos caras que aparecem antes. Então a gente sempre consegue. Então, em cada passagem, você vai lá e acrescenta 2 pontos e 2 elementos das bases respectivas. Né? Faz um de cada vez e aí chama esse último coisa, ou então usa o lema várias vezes. Então, você vai ter essa sua família que sempre um está estendendo a outra. Tá? Em particular, lembra que essas funções aqui, elas são uma extensão da outra. Então, no final, quando você tiver todas essas funções, se você juntar todos os pontos que apareceram, pensa no gráfico, que eu acho que é mais fácil de enxergar esse negócio, você vai ter uma função que vai sair do A e vai chegar no B. E ela vai ser bijetora porque você acrescentou todos os pontos do Azão e do Bzão. Tá? Então, ela vai ser bijetora. Por que ela vai ser um homeomorfismo? Ela vai ser um homeomorfismo porque, basicamente, ela vai dar um isomorfismo entre as bases. As bases elas são indiscerníveis por esse negócio. Você vai ter que f a menos 1, como aqui só tá, a f está definindo A, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e contra domínio no B. Então, para qualquer aberto da base que você pegar, né, então da base C que você pegar, você vai ter que isso aqui é um Bn para algum B daqui desse lado e inteiro A. Tá bom? E mesma coisa na imagem direta. Se você pegar um F de um U inter A, isso aqui vai existir um Cm, né, daqui, que isso aqui é igual a isso aqui interceptado com B. Tá? Isso aqui meio que está te falando, né, formalmente o que daria para ter definido aqui seria um isomorfismo entre bases, então vai preservar tudo muito bonitinho. Então na hora que você for ficar brincando com imagens inversas aqui da frente para trás, você vai ver que esse troço que você fez é um homeomorfismo. Tá bom? Aquela parte da compacidade, ela entra na seguinte história. Lembra que a gente quer que essa... Então, isso aqui acaba a parte do enumerável, dos densos. Tá? Então, a gente já tem o homeomorfismo entre os densos. Faltaria saber como é que você estende isso aqui de forma injetora para o x inteiro, se você tiver que o y é compacto. Você simplesmente olha o seguinte, essa função que a gente está fazendo aqui, se você parar para pensar, você pode pensar que isso aqui é uma função que sai do B fresco e chega no C fresco. Vamos chamar ela de H. Tudo bem? Então, na hora que você fixar um x no seu x qualquer, você pode definir quem seria o tx, que são todos os h's de u, tal que x pertence a u e o u pertence ao b. Basicamente, o que é? Você pega todos os elementos da base que você tem, que tem esse seu ponto x, tudo bem? Olha a imagem deles por esse isomorfismo que você criou entre as bases e olha isso em y. Então, esse negócio é um aberto fechado no y. Se ele é um aberto fechado no y, em particular ele é fechado, o y agora está supondo compacto, então agora esse cara é um compacto. Como você tem que todos eles na pré-imagem tem o x, na imagem a intersecção finita desses caras é não vazia. Certo? Sempre tem a imagem de quem
desculpa, sempre tem esse ponto X aqui nessa intersecção. Isso aqui você consegue mostrar pela coisa que eu falei do isomorfismo, tá bom? Se você intersectasse dois ali, eles iam ter que ter uma intersecção não vazia dentro do denso, e aí isso a gente já tem lá para aquela outra parte que ele seria não vazia também. Tudo bem? Então, esse negócio é uma família de fechados com a propriedade da intersecção finita. Tudo bem? Então, a intersecção do Tx, então, vamos colocar uma notação que vocês estão mais acostumados. Então, t pertencentes a Tx de t, isso aqui é não vazia. Como o espaço é T0, e isso aqui vai dar os elementos da base, você consegue mostrar que isso aqui é, na verdade, um unitário de um y qualquer. Tudo bem? Define como sendo agora a imagem do f2 de x sendo esse y. Você vai ver que para os pontos onde a função estava definida antes, isso dá exatamente o ponto que estava antes, porque aqui vai dar bonitinho, aqui vai dar uma família de fechados, todos que tem aquele fzinho de y que você tinha antes, fzinho de x, desculpa. Tá? Então isso aqui estende, e como é esse isomorfismo aqui entre as bases, essa função é contínua. Tudo bem? Então você vai ter essa continuidade, vai ter o seu injetivo aqui, vai sair pelo fato de ser T0 também. Tá bom? Para fechar, falta ver se você, no caso em que o x é compacto, então agora isso aqui é um homomorfismo entre os dois. Bom, a f2, sem saber que o x é compacto, ela já é uma função contínua que sai daqui e chega no y. Mas a gente já sabe que ela contém o C, que é o denso aqui. Bom, mas imagem de compacto, agora sim vamos usar que o x é compacto, imagem de compacto é compacta. Então, isso aqui é um compacto que contém esse denso. Compacto que contém um denso tem que ser o espaço inteiro, certo? Então aí agora você já tem que isso aqui é sobrejetora, que era a única coisa que estava faltando. Tá certo? Então isso aqui encerra o teorema. Qual que é o corolário que a gente comentou lá no começo? Acho que era a aplicação mais importante para a gente aqui no nosso ponto de vista. É que há menos de homomorfismo. Só existe um único espaço métrico enumerável sem pontos isolados. Por que isso? O que a gente precisa para aplicar o teorema? Né? Certo? Depois de tudo isso, a gente quer aplicar o teorema. O espaço é enumerável, beleza, sem pontos isolados, beleza. O que está faltando lá é que ele tem a base enumerável. Bom, se o espaço é enumerável e ele é métrico, ele tem base enumerável, beleza? Falta que ele é zero dimensional. Mas isso é um exercício que estava lá para trás, todo métrico enumerável é zero dimensional. A gente tira isso por consequência de Urysohn, se você quiser. Então a gente tem o zero dimensional aqui, e aí então a gente fecha tudo e a gente tem esse resultado. Tá certo? Então acho que é isso por enquanto.